Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde, sejam bem-vindos vocês aí que estão participando do chat. Essa é mais uma análise política. Hoje, aqui, sábado, dia 21 de dezembro de 2019, começando mais esse programa da Causa Operária TV. Bom, antes de mais nada, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, curta esse vídeo, compartilhe e ajude a Causa Operária TV a aumentar o número de visualizações. Seja membro também do canal, basta clicar aí no botãozinho que está embaixo do vídeo, você se torna membro, contribui com a gente, aumenta aí a estrutura, melhora a estrutura da Causa Operária TV, ajuda a gente a aumentar a nossa grade de programação, contribua com a Causa Operária TV. Entre também no nosso site, causaoperariatv.com.br, conheça lá o nosso site, clique também para receber as notificações dos nossos programas ao vivo e também seja um assinante solidário da Causa Operária TV, caso você queira contribuir com um valor mais alto. Bom, antes de a gente passar a palavra para o companheiro Rui, alguns recados aqui. Primeiro, eu queria fazer o recado da rifa que o PCO e a Causa Operária TV estão organizando, que é a rifa do quadro com a imagem do Lula. O desenho foi feito pelo companheiro João Pinheiro, cartunista aí com prêmios internacionais. Ele fez o desenho do rosto do Lula e a gente usou esse desenho para divulgar os materiais de campanha do dia 27 de outubro, que foi o grande ato antes da soltura do Lula. Ele cedeu para a gente o original desse desenho e a gente emoldurou, pegou um autógrafo do próprio Lula e a gente está fazendo a rifa. Para colaborar com o PCO, basta entrar no site que está na descrição do vídeo. Também, durante o programa, o Nightbot vai colocar aí o endereço no chat do programa e também no GC que fica passando aí no pé do vídeo. Então entre e contribua quantas vezes você quiser, compre o tanto de rifa que você quiser. Vou chamar aí a imagem do quadro também para o pessoal poder ver a imagem do quadro e chamar aqui o vídeo. Qual que é o vídeo que a gente tem, produção? O vídeo do quadro. Então, vídeo do quadro. Bom, companheiros, aqui estão os produtos da loja do PCO. Eu queria mostrar aqui, você está vendo aí o livro do Marxismo e Darwinismo, que é um suplemento de cultura da Causa Operária, também Marxismo e Anarquismo. Esses dois textos você encontra na loja do PCO.com. A gente tem canecas aí do coletivo Rosa Luxemburgo, canecas do Trotsky, das engrenagenzinhas, Che Guevara, essas e outras, e muitas outras, né? Também tem livros de várias editoras também. Aqui o livro do jornalista Renato Dias, O Menino que a Ditadura Matou. E também Bottoms, Ei Bolsonaro, vai tomar naquele lugar, Fora Bolsonaro, Bottoms do PCO, do Lula, do Lenin. Tem esse livrinho do Nazareno Ciavata. Bom, vários produtos aí da loja do PCO.com você adquire pelo site ou nos mutirões que o Partido da Causa Operária organiza aí nas cidades, em várias cidades do país e nas universidades. E eu queria chamar, inclusive, o vídeo da loja do PCO para o pessoal conhecer mais produtos do PCO.
aí, companheiros, lojadopco.com, você adquire todos esses produtos. Ou também com os militantes, você pode vir também aqui no Centro Cultural Benjamin Perret e conhecer também todos esses produtos aqui. Bom, por fim, último recado, Réveillon Vermelho do PCO. Vai acontecer agora, faltam só 2 semanas e nós estamos organizando aí uma grande festa de Réveillon aqui em São Paulo, uma festa nacional com companheiros vindos de vários estados do país, né? Essa festa que já é tradicional, que o Partido da Causa Operária organiza. O ano passado foi em Curitiba por conta da prisão do Lula. Esse ano a gente volta a fazer uma grande festa aqui em São Paulo. A festa vai acontecer no Tênis Clube Paulista, perto ali da Avenida Paulista, região de super fácil acesso para os companheiros aqui em São Paulo. E conta aí com uma ceia farta, bebidas à vontade, então tudo incluído no convite. Além da festa, que inclui aí tudo que o Réveillon pode ter, né? Fogos, música, ceia, bebidas. Também nós vamos contar com uma apresentações musicais especiais. A noite vai ser aberta aí pela banda Revolução Permanente, banda composta pelos militantes do PCO, com músicas e canções políticas revolucionárias do Brasil e do mundo. Logo depois, a apresentação da Cantata de Santa Maria de Iquique. Essa cantata vai ser apresentada pela banda latino-americana Sendero, com a participação da cantora Miriam Mirá, cantora da banda Raízes de América e que já foi também a vocalista da banda Tarancón. Essas duas que são as principais bandas da música latino-americana no Brasil. A Cantata de Santa Maria de Iquique foi composta no final dos anos 60, no Chile. É uma cantata em homenagem aos mortos no massacre na cidade de Iquique, no norte do Chile, em 1907, onde mais de 3.500 operários mineiros foram mortos numa greve, numa mobilização que aconteceu nessa cidade. E é um massacre que quase ninguém conhece, quase ninguém ouve falar, né? Os próprios chilenos conhecem, mas é muito pouco divulgado, como acontece em geral com a classe operária, né, que a burguesia procura esconder aí o que ocorre, os massacres e tudo mais, e essa cantata foi composta em homenagem aos mortos desse massacre. É uma cantata belíssima, né, uma apresentação de 1 hora e pouco, com o pessoal declamando parte da letra, da história do que aconteceu com o massacre. É belíssimo. Aqui no Brasil, raramente essa cantata é apresentada. Nós temos aí alguma notícia de alguns grupos que apresentam, mas nós vamos montar a cantata toda no Réveillon. É imperdível essa apresentação cultural. Eu indico, inclusive, para você acompanhar no YouTube. É fácil de encontrar a banda Quilapayún, né, que é um grupo chileno dos anos 60 e 70, que está em atividade até hoje, que apresenta, né, essa cantata, para você ter uma ideia de como é bonita essa apresentação, essa composição. Bom, a cantata vai ser apresentada, como eu falei, pelo grupo Sendero, com a cantora Miriam Mirá, e logo antes da meia-noite. Depois nós teremos aí o discurso, a saudação do companheiro Rui, de final de ano, queima de fogos, ceia, e a noite toda com música dançante, música brasileira, música latina, música cubana, pelo grupo Mayombe. Então, música a noite inteira, ceia, bebidas. Você vai para o Réveillon, não se preocupa com mais nada, só aproveita a festa com companheiros aí, militantes, simpatizantes do PCO, familiares, e como a gente costuma dizer, uma festa para ficar longe dos coxinhas, né? Uma festa aí dos companheiros que lutaram durante o ano de 2019. Eu vou chamar, então, o vídeo do Réveillon, vídeo promocional, que está no nosso canal, pedir para a produção mostrar, e daqui a pouco a gente já entra com o companheiro Rui. Solo ruina de ingratitud y recuerdos que hacen llorar.
que la vida pra que Aí está o vídeo do Réveillon. Participe com a gente, estaremos todos aqui na grande festa de Réveillon do Partido da Causa Operária, o Réveillon Vermelho. Como você viu aí no vídeo, entre em contato conosco para maiores informações, se informe também no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br ou pco.org.br. Por fim, nós, logo no começo do ano, já temos também um compromisso, que é a 45ª Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, com o tema Fascismo, o que é e como combatê-lo. Você pode se inscrever também para participar do dia 17 até o dia 24 de janeiro. O curso que é a continuação do curso que iniciou em janeiro do ano passado, né, esse mesmo tema. Essa é a parte 2, que o companheiro Rui vai dar ênfase aí à questão do fascismo em Portugal, na Espanha, no Japão e no Brasil. Então fiquem também convidados e convocados para participar desse curso de formação política, o mais tradicional da esquerda brasileira. Vou passar então agora a palavra para o companheiro Rui, depois a gente volta com as perguntas, com mais recados, aqui no auditório Frederic Engels, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Boa tarde, companheiros. Queria começar enfatizando os convites que o companheiro Henrique fez e chamar todos os companheiros que estiveram conosco nesse ano de 2019, participando das lutas, né? O nosso partido teve um trabalho intenso de mobilização, se destacou como a organização mais ativa do ano, né? Só no segundo semestre nós convocamos e realizamos 2 atos públicos pela liberdade do Lula, em Curitiba, né? E, portanto, uma atividade como essa merece ser concluída com uma grande confraternização entre todos aqueles que contribuíram para essa mobilização. Muitas vezes, as pessoas não dão a devida importância ao aspecto da confraternização, mas é um aspecto que faz parte da luta política, né? É um aspecto da própria luta política. Você encontrar os companheiros que se mobilizaram, que se esforçaram, né? Que tiveram uma atividade bastante grande, trabalharam juntos, né? Aguentaram juntos toda a tensão da mobilização, se encontrarem num ambiente diferente e reforçarem os laços políticos e pessoais nessa confraternização, né? De um modo geral, nosso partido tem muitas atividades de confraternização, tendo em vista esse caráter, que a confraternização ela contribui para afirmar os laços entre as pessoas que lutam, né? Nós não podemos ter a luta como uma coisa isolada da vida em geral, né? Mas nós devemos fazer com que a luta de classes, a luta política, a luta social, ela seja parte integrante da vida. Por isso nós estamos realizando uma festa muito especial, né? Muitas pessoas que não participaram dessas festas, que nós já organizamos diversas vezes, podem não ter ideia, mas vai ser uma grande festa, com certeza a maior festa da esquerda nacional, né? Marcando uma tradição do PCO. Nós temos também a maior atividade de formação política da esquerda, né? O PCO ele foi criado originalmente com a ideia-chave de que é preciso construir no Brasil um partido de ação, quer dizer, um partido que faça as coisas. Então, nós vamos realizar essa festa, ela tende a ser uma das melhores festas na capital paulista, tá? Muita gente pode achar estranho isso daí, mas não é estranho. Ela é uma festa muito bem organizada,
resultado do trabalho também de inúmeros companheiros que estão trabalhando nesse momento para fazer a festa, e vai ser um grande acontecimento. Por isso, queria convidar todos que estão nos assistindo, né, se estiverem em São Paulo, se tiverem condições de vir para São Paulo, participar da festa conosco, reforçar os laços de amizade, de companheirismo, né, os laços que foram sendo construídos na luta desse ano de 2019 e preparar também o ano 2020. Né. Queria também reafirmar o convite para a Universidade de Férias, que é uma das atividades da Universidade Marxista do PCO. Né. Nós estamos desenvolvendo o projeto da Universidade de Férias há mais de 20 anos. Né. Já tocamos aí inúmeros temas, é um curso de mais longa duração, que nós fazemos num local alugado, em geral no interior de São Paulo, e nós vamos discutir o problema do fascismo, que é um elemento enorme de confusão no interior da esquerda, justamente no momento em que o fascismo e a extrema-direita levantam a cabeça no mundo todo. Tá? É uma discussão que não é acadêmica, né? Não é uma discussão ociosa sobre especulações do fascismo, mas é uma discussão fundamentada em toda a experiência do marxismo, do movimento operário, sobre a questão do fascismo. Então fica aí também o convite para essa atividade especial que nós estamos organizando desde já, mas estaremos organizando mais intensamente logo depois do Réveillon. Bom, na análise de hoje, né, uma questão central, ou a questão central da análise, é justamente a conferência que foi realizada no fim de semana passado, né, aqui em São Paulo. A segunda Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta. Né. Queria situar essa atividade, a importância dessa atividade, né, mais uma vez, para a discussão entre os militantes e entre todos os ativistas dos comitês, para deixar absolutamente clara a linha de desenvolvimento do trabalho que tem sido realizado. Nós vimos aí, né, que, diante do golpe de Estado de 2016, a reação da esquerda nacional foi uma reação extremamente confusa, né, tomada de conjunto. Uma parte da esquerda, né, e isso daí é muito marcante, no momento do golpe, procurou convencer os demais setores da esquerda de que não havia golpe nenhum. Não era um golpe. Né? Antes que o golpe acontecesse, havia uma quase unanimidade no sentido de que não era possível dar um golpe de Estado no Brasil. O Brasil é um país, segundo eles, com uma democracia consolidada, com uma democracia à prova de bala, né? E qualquer tentativa de dar o golpe de Estado, de subverter a chamada democracia, fracassaria inevitavelmente. Esse prognóstico se revelou totalmente infundado, né, absurdo, e já por esses motivos a reação ao golpe foi uma reação muito confusa. Uma parte da esquerda passou de dizer que não haveria golpe para dizer que não houve golpe, né? Alguns, inclusive, consideraram, né, servindo de porta-vozes ao pensamento do imperialismo mundial, que o que estava acontecendo extremo, determinados setores da esquerda chegaram. Outros setores que procuraram reagir ao golpe, reagiram da maneira mais fraca possível, né, e não conseguiram efetivamente
organizar uma mobilização séria para deter o golpe. Nós temos que lembrar que o PT é um partido gigantesco, né? PT e PCdoB que estavam no governo. O PT é gigantesco, o PCdoB é um partido relativamente grande. Não conseguiram mobilizar nem mesmo as suas bases, nem as suas bases sindicais, para deter o golpe. Na sequência, o golpe se aprofundou com a prisão do ex-presidente Lula, tá? A campanha pela libertação do companheiro Lula foi também extremamente fraca, tá? E nós devemos dizer que o principal impulso de mobilização surgiu de setores de base que se organizaram espontaneamente, independentemente, nos comitês de luta em vários lugares do país. Alguns desses comitês progrediram na luta, outros comitês não. Os comitês tiveram que fazer um esforço muito grande para driblar toda a confusão da esquerda. Uma parte desses comitês foi transformada em comitês eleitorais na época da campanha eleitoral para a candidatura do Fernando Haddad, do PT, que foi um gravíssimo erro político, uma vez que foi simplesmente fazer o jogo da direita na fraude eleitoral. E, apesar de toda essa confusão, os comitês continuaram atuantes, né? Nós realizamos a primeira Conferência Nacional dos Comitês. A luta dos comitês, que é a luta contra o golpe, contra a direita fascista, contra a direita golpista brasileira, pela independência dos trabalhadores diante dessa direita, ela está plenamente atual, né? É importante notar isso daí num pequeno dado, né, que nós tivemos nessa conferência, que foi o seguinte: apesar da conferência ser em dezembro, que é uma data tradicionalmente adversa para esse tipo de atividade, nós tivemos mais de 1.200 pessoas inscritas que se inscreveram para a conferência, né? Nem todas elas participaram, mas a adesão, que foi uma adesão grande, né, poderia inclusive ter sido maior, dependendo da nossa capacidade de trabalho, ela mostra, né, a forte tendência à mobilização que está presente aí mesmo quando nós estamos no apagar das luzes do ano de 2019. Um ano, inclusive, que foi muito difícil para a mobilização popular. Um segundo aspecto da importância da conferência é que ela é a culminação também do esforço de mobilização em torno da liberdade de Lula, né? Nós, do PCO, juntamente com os comitês, realizamos 2 atos públicos em Curitiba. Foram os 2 únicos atos nacionais em todo o ano de 2019 pela libertação do Lula, né? Diante da paralisia da maior parte da esquerda, diante, a gente pode dizer, inclusive, da má vontade de uma parte significativa da esquerda em mobilizar em torno da liberdade do Lula, o que, nessa altura dos acontecimentos, não deve ser uma coisa surpreendente, porque nós vimos aí as declarações da ala direita do PT no sentido de que é necessário buscar um entendimento com o bolsonarismo, né? O governador da Bahia, Rui Costa, propôs a pacificação nacional, ou seja, o entendimento com o bolsonarismo, e isso daí mostra por que a mobilização não anda para frente, né? Um partido que nem o PT está paralisado. A gente nota que há 2 orientações políticas distintas dentro do partido. Uma é praticamente a política do PSDB e uma outra política se mantém distante dessa política PSDBista bolsonarista, né? O próprio Lula, quando saiu da cadeia, falou que era necessário polarizar com o bolsonarismo. Então, fica claro o porquê da má vontade com a questão da libertação do Lula, né? Lula fora do cenário tornaria muito mais fácil essa política de contemporização. Bom, a política de contemporização, ela é uma política popular no meio da população em geral, e principalmente
dos ativistas, das pessoas que se interessam pela política? Não. Ela é uma política altamente impopular. Tá? Daí também a importância da Conferência Nacional, de reunir aquelas pessoas que efetivamente, independentemente da opinião de determinados setores da esquerda, independentemente da paralisia do aparato da esquerda, decidiram sair à rua e decidiram levar adiante uma mobilização política pela liberdade do Lula. A Conferência Nacional, nesse sentido, ela serve como um marco para recolher, tá, as lições do que aconteceu esse ano e propor uma política para o ano que vem. Nesse sentido, tá, nós temos que dizer claramente que a conferência foi um grande sucesso, né, estabeleceu-se aí um amplo debate, né, e não apenas um amplo debate, mas percebia-se que as pessoas que participaram da conferência estavam afinadas com uma mesma perspectiva política. Tá? Fica claro no programa que foi aprovado, em todas as questões, né, a disposição de seguir um determinado rumo que se opõe ao rumo que está sendo seguido pelo conjunto da esquerda. Foram aprovadas várias reivindicações centrais, né? Queria destacar algumas aqui, como, por exemplo, as 35 horas contra o desemprego, redução da jornada, a redução da semana de trabalho para 35 horas, 7 horas por 5 dias, sem a redução dos salários, né? Né? Onde a polícia provocou um massacre. Agora já a coisa está sendo vergonhosamente encoberta. A corregedoria, né, a gente deve lembrar que pediram que se fizesse uma apuração rigorosa. Fizeram uma apuração rigorosa e chegaram à conclusão de que a polícia é totalmente inocente, né? Então, nós vamos ter que acreditar que os 9 jovens de Paraisópolis foram atingidos por um raio de Deus e morreram, ninguém sabe por quê. Por que Deus tinha raiva desses jovens de Paraisópolis? Talvez por isso, pelo que disse o secretário de Cultura, né, do Bolsonaro, de que o rock leva ao sexo, o sexo leva à gravidez, a gravidez leva ao aborto, e o aborto leva para Satanás e o inferno. O funk deve cumprir uma posição análoga, né? Então Deus, já se antecipando aos problemas que iriam surgir, já decidiu fulminar algumas pessoas ali. Né? A polícia só estava lá para figuração, assim como, né, os soldados romanos aparecem na crucificação. Então a gente vê que essa política de apuração rigorosa não dá em nada. E os entusiastas da apuração rigorosa agora também não falam nada, deixam a coisa passar impunemente. Foi aprovada a questão da luta contra as privatizações, o cancelamento das privatizações já realizadas, foram aprovadas palavras de ordem em relação à luta do campo. Mas a minha intenção aqui não é pegar uma por uma das reivindicações, fazer uma lista de reivindicações. Nós vamos publicar um relatório, né? Está em andamento a publicação do relatório. O que eu queria chamar a atenção é para o método da conferência, né? Quando a conferência fala que é preciso lutar pelas 35 horas semanais, isso estabelece toda uma diferença com relação à metodologia do conjunto da esquerda, né? Queria chamar muita atenção para esse fato, porque ele é um fato decisivo na luta política que nós estamos travando. As centrais sindicais, as chamadas centrais sindicais, né, se reuniram e falaram que é preciso lutar contra o desemprego, né? No Brasil são quase 13 milhões de desempregados, mas
mais 5 milhões de desempregados que já não procuram mais empregos, quer dizer, são 18 milhões de pessoas. Isso sem falar nos subempregados, essa coisa toda. Então, as centrais sindicais se dirigiram ao governo pedindo a ele um plano para combater o desemprego. Quer dizer, qual que é o método das centrais sindicais? O método das centrais sindicais é usar o governo como meio para acabar com o desemprego. O governo lembrar, né, que o titular desse governo é o senhor Jair Bolsonaro, não é, nenhum revolucionário. Esse método ele tem várias grandes desvantagens. Primeiro, que o governo não vai fazer nada, tá? Então, pedir ao governo que faça alguma coisa é meio que jogar a reivindicação na lata do lixo. E segundo, que a ação política ela só pode se dar através de uma pressão institucional sobre o governo. Quando nós colocamos as 35 horas semanais, o que nós estamos dizendo, que está implícito na reivindicação, é que os próprios trabalhadores que são vítimas dos desempregos têm que se mobilizar. Não é uma reivindicação feita para ser executada pelo governo ou pelos patrões, porque o governo e os patrões não vão executar essa reivindicação. É uma reivindicação para ser levada à prática, para ser conquistada pelos próprios trabalhadores, né? Isso daí marca uma distinção muito grande entre o método das centrais sindicais e o método da conferência, né? A esquerda também tem várias reivindicações, né, que ela apresenta. Essas reivindicações têm um caráter um pouquinho diferente das reivindicações das centrais sindicais. Em geral, elas são denúncias, sem uma parte afirmativa, né? Por exemplo, você vê a esquerda fala: o desemprego cresce todos os dias, abaixa o desemprego, esse é um governo que só provoca desemprego, a política econômica do governo leva ao desemprego, etc., etc. Mas não há, para acompanhar essas denúncias, mesmo quando elas são bem feitas, e normalmente elas não são muito bem feitas, uma política afirmativa, ou seja, para combater essa situação, chamar os trabalhadores a se mobilizar pelas 35 horas semanais, pela redução do jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho vai criar empregos, etc., etc., etc. Quer dizer, no melhor dos casos, né, quando algum setor da esquerda fala nessa questão e apresenta alguma proposta, essa proposta fica como pura retórica. Na conferência, não. Na conferência é uma proposta de realização de uma campanha junto ao conjunto da classe trabalhadora para a conquista da redução da jornada de trabalho, né? Então, eu queria salientar muito esse método que é aplicável a todas as reivindicações, né? Uma outra coisa importante do ponto de vista metodológico é a seguinte: a esquerda tem sucumbido, literalmente, diante da ofensiva neoliberal contra os direitos trabalhistas, ou seja, contra as conquistas operárias de períodos anteriores. Já faz muito tempo, né, e esse processo se acentuou muito com o governo Temer e ainda mais com o governo Bolsonaro, um processo de destruição da CLT, ou seja, de destruição dos direitos trabalhistas. A atual presidente do TST declarou que é bom trabalhar nos domingos. Não que ela goste de trabalhar, ela acha bom para a população pobre, né? Ela mesma gosta de ficar em casa no domingo assistindo a Rede Globo. Mas ela declarou que é bom trabalhar no domingo. Já há uma série de colocações de todos os lados, né, no sentido de que tem que acabar com todas as conquistas dos trabalhadores, né? Entre elas, por exemplo, o limite da jornada de trabalho. A aposentadoria já foi quase que completamente destruída.
O limite da jornada de trabalho também. A discussão da burguesia, nesse momento, é de que os trabalhadores teriam que trabalhar o máximo possível, inclusive aos domingos. E o movimento sindical, acuado, né, sucumbiu diante dessa perspectiva e se coloca numa posição puramente defensiva. Vai à votação um projeto de terceirização. Então, os sindicatos falam, não à terceirização, mas não tem uma proposta afirmativa, né, que permita aos trabalhadores organizarem um movimento positivo em torno dessas reivindicações. Por isso é importante que se apresente nas questões centrais reivindicações positivas em relação a esse problema. É uma questão de método fundamental, né, que ficou absolutamente clara na conferência e que diferencia o debate dessa conferência com outras reuniões da esquerda, onde, né, em grande medida, os problemas políticos do país ficam na retórica, como aconteceu, por exemplo, com a campanha pela liberdade do Lula, né? Um outro aspecto também que diferencia a conferência de outras reuniões que foram feitas é o seguinte: nós vimos na campanha pela liberdade do Lula. Os setores que dizem defender a liberdade do Lula colocaram um sinal de igual entre uma série de atividades puramente demonstrativas, culturais, isoladas, e a tentativa de uma mobilização unitária em defesa da liberdade do Lula. Então, por exemplo, enquanto nós procurávamos chamar atos nacionais em Curitiba, vários setores estaduais, aí, principalmente do PT, com a colaboração aqui e acolá do PCdoB, procuravam fazer pequenas manifestações. Um bicicletaço não sei aonde, um festival Lula Livre não sei aonde, uma manifestaçãozinha demonstrativa não sei o que lá. Né? Isso daí pode ser compreendido de várias maneiras, mas eu acho que é importante que nós tenhamos uma explicação clara do problema, como um problema de método. Tá? A esquerda, ela, de um modo geral, tanto a esquerda como as organizações operárias, elas assentaram, né, a ideia de que não é possível mobilizações de massa, que por algum motivo que ninguém sabe qual é, e que contraria inclusive a realidade do país, só são possíveis manifestações pequenas, seguindo um pouco, né, a política pequeno-burguesa que a gente vê em várias organizações com essa questão do identitarismo, do feminismo, que são todas manifestações praticamente que individuais. Né? As pessoas vão lá, pintam a cara, desfilam 2, 3 pessoas ali em tal lugar, ou desfilam 20 pessoas em algum lugar com uma roupa estranha, ou o pessoal vai lá e pinta um monumento. Quer dizer, coisas que, na realidade, não têm efeito nenhum sobre a política governamental, sobre a luta de classes. Né? E isso daí se contrapõe, ficou muito claro na questão da campanha do Lula, que essas medidas parciais, essas apresentações, né, isso que muita gente chama de esquerda cirandeira, né, o pessoal se reúne para fazer uma dança e tal, que isso daí se opõe à ideia de uma mobilização de massas e unitária. Né? Esse aspecto metodológico, né, o aspecto de que é preciso mobilizar os interessados, de que é preciso ter reivindicações positivas, de que é preciso buscar uma reivindicação unitária e de massas para vencer, ele foi colocado no primeiro plano na discussão da Conferência Nacional Aberta. Essas ideias, né, elas não são ideias, não são uma opinião desse ou daquele setor. O que nós estamos
propondo, o que foi discutido, o que foi proposto na conferência, é o que está acontecendo em outros países da América Latina. Ali onde a mobilização teve um impacto, foi porque a mobilização foi, em geral, por reivindicações positivas, de massas, porque o povo foi mobilizado amplamente, saiu às ruas e tudo mais, né? Então, é importante que, como resultado da conferência, se faça uma ampla discussão em todos os comitês, né? O nosso objetivo é levar a discussão da conferência e discutir com os comitês já organizados, com os comitês que estão relativamente organizados, com os comitês que não foram organizados e organizar novos comitês, né? A ideia, né, é justamente colocar em destaque um método de luta que é um método de luta correto diante da situação. Bom, outro aspecto fundamental da conferência é que, diferentemente de todas as outras reuniões da esquerda, congressos, conferências, etc. e tal, salvo uma ou outra exceção, por proposta nossa, inclusive, a conferência aprovou por unanimidade a luta pelo Fora Bolsonaro. E não só aprovou por unanimidade a luta pelo Fora Bolsonaro, como colocou essa luta como eixo central da luta no próximo período, tá? Tirando as conclusões da experiência de 2019, onde as pessoas haviam dito que o meio mais conveniente, mais prático para realizar a luta contra o governo Bolsonaro era a chamada resistência. Então você começa com lutas pequenininhas, parciais, né? Categoria dos catadores de papel aqui na periferia de São Paulo, depois os fabricantes de agulha lá em uma cidade do interior de São Paulo, tal, pega uma reivindicação de um, pega uma reivindicação de outro, porque isso é mais fácil de mobilizar a população. Passou um ano inteiro com essa lenga-lenga e não mobilizaram absolutamente ninguém para nada, né? A única mobilização que houve foi uma mobilização da educação, que explodiu em reação, tendo como estopim os ataques do Bolsonaro contra a educação, mas que rapidamente estava se transformando numa mobilização pelo Fora Bolsonaro. Então, a gente vê, né? A gente precisa cobrar as promessas que foram feitas, e a gente vê que a promessa de levantar um grande edifício de mobilização a partir de pequenos alicerces de reivindicações parciais, ela não foi cumprida e não será cumprida porque ela não é viável e não tem nada a ver com a situação. E enquanto isso, o Fora Bolsonaro, né, que está na cabeça de todo mundo, de uma esmagadora maioria da população, ficou contido por essa política. Num certo sentido também, é importante assinalar, o Fora Bolsonaro ficou contido também para os comitês que deram prioridade, né, embora a mobilização também incluísse o Fora Bolsonaro, deram prioridade à luta pela libertação do Lula. Mas, a partir de agora, né, é preciso levar às ruas, com total força, com total intensidade, a campanha pelo Fora Bolsonaro, que é o eixo que dá coerência, que dá unidade a todas as reivindicações que foram discutidas na Conferência Nacional. Um outro aspecto central da Conferência Nacional é o problema de que é preciso organizar os comitês, né? Nós tivemos na conferência, né, pessoas de cerca de 100 cidades diferentes, né? O que mostra o potencial de desenvolvimento dessa luta em termos de comitês municipais. Uma tarefa-chave para o próximo período é dar um caráter mais orgânico a esses comitês. Aqui, me parece significativo que a gente faça uma espécie de advertência para todo mundo, que é o seguinte:
Nós assistimos esse ano aqui a uma política da esquerda que é uma política que leva à pasmaceira. A maior parte da esquerda vai lá, faz discursos no Congresso, denuncia que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo, e o Bolsonaro, em um ano de governo, né, brincando, ele já fez umas 800, 900, 1000 coisas contra os trabalhadores. Quer dizer, que dá uma margem aí de mais de 3 coisas por dia contra os trabalhadores. Né? O volume do ataque bolsonarista contra o povo é muito grande. E esse ataque bolsonarista contra o povo foi respondido, salvo exceções, com discursos, com denúncias, com lamentações, com choradeira, com aquela famosa política, olha aí o que ele está fazendo, como se, né, ao olhar o que ele está fazendo, todo mundo fosse despertar para impedir o que ele está fazendo. Ou seja, os ataques bolsonaristas foram feitos praticamente sem resistência nenhuma. Atacou funcionários públicos, atacou a cultura, atacou a educação, atacou no terreno da moralidade. Os bolsonaristas mataram um monte de gente em 2019. A gente não tem nem o cálculo, né? Mas mataram vários líderes indígenas, mataram líderes do MST, mataram gente do movimento LGBT, espancaram pessoas. A polícia atingiu níveis de violência muito altos, eu não diria inéditos, porque a polícia brasileira tem recordes que são difíceis de ser quebrados. Quer dizer, foi um ano de terror para a população e foi respondido com lamentações e denúncias de tipo eleitoral. Né? Olha aí que o Bolsonaro, que triste, está fazendo isso, está fazendo aquilo, que é tudo coisa que vai ser usada depois na propaganda eleitoral, que é uma campanha também, né, de propaganda. Então, não vote no Bolsonaro, porque ele desfechou aí mais de 1000 ataques contra a população em um ano, 3 por dia e tal. E nós estamos todo mundo sofrendo, não vote, vamos votar. E aí a reação de 200 milhões de habitantes fica presa, né, ao ato de votar. Enquanto a esquerda fica numa pasmaceira total, a extrema-direita vai se organizando em todos os lados. Né? E a própria imprensa da esquerda não dá o devido destaque a esse fato. De vez em quando surge alguma notícia. Por exemplo, notícia, inclusive, que minimiza o fato. Recentemente, um grupo decidiu recriar aí a ação integralista brasileira. Legalizar a ação integralista brasileira, quer dizer, um grupo assumidamente fascista. Né? Um herdeiro aí dos Hitler, Mussolini e coisa que o valha. Aí a reação da imprensa de esquerda é mais ou menos assim, não fala nada, ou então fala assim, esse pessoal é meia dúzia de gatos pingados. Né? É a volta da meia dúzia de gatos pingados. Que quando os bolsonaristas saíram à rua pedindo ditadura militar, né, os sábios de plantão naquele momento falaram, não se preocupe com esses bolsonaristas que estão pedindo a volta da ditadura. Eles são meia dúzia de gatos pingados. O que era uma colocação idiota e muito irritante, e depois se transformou em outra colocação idiota e ainda mais irritante, que é o seguinte, a hora que eles descobriram, né, que a tese da meia dúzia de gatos pingados não valia um tostão furado, eles passaram para a tese de que o bolsonarismo conquistou a alma do povo brasileiro. Todo mundo é bolsonarista, o bolsonarismo domina a periferia, o pobre é bolsonarista, está cheio de pobre de direita, o Bolsonaro é ultrapopular, etc. e tal. Quer dizer, nada é baseado na realidade, tudo é baseado no medo e numa filosofia maluca de intelectuais de esquerda desnorteados. Né? Então, primeiro que não dá para você falar que
os integralistas são meia dúzia de gatos pingados e ficar satisfeito, porque quem está no governo é um grupo de tipo integralista também. O Bolsonaro é a extrema-direita fascista civilizada perto do... Porque a esquerda ela tem esse truque, né? Ela sempre arruma uma pessoa mais à direita para embelezar o outro cidadão que é ferozmente direitista. Então, por exemplo, a vinda do Bolsonaro transformou, né, as feras neoliberais do PSDB, do DEM, as pessoas ultra-repressivas e fascistoides dos partidos tradicionais de direita em direita civilizada, né? Aí aparece o integralismo e o Bolsonaro fica civilizado. Daí aparece o Hitler em pessoa, daí o integralismo fica civilizado. Quer dizer, você sempre pode ter um espantalho, né? Na realidade, o que nós temos no governo hoje são integralistas. Qual que seria a diferença? Eles não fazem a saudação integralista, o Anauê, não usam camisa verde, mas eles até usam camisa verde, que a maioria é militar, né? Mas eles não usam sigma, mas são igualmente fascistas que os outros. É só uma variante da mesma coisa. Pesquisadores falaram que existem no Brasil 365 células que eles chamam de neonazistas. Vamos tirar o neo, que é para a pessoa sentir o negócio. 365 células de pessoas que se reivindicam do nazismo hitleriano, né? Inclusive, todo mundo viu que agora a moda é o pessoal sair à rua com a suástica no braço, né? Aí o esquerdista civilizado, que ele fala assim, nossa, que horror, quando o presidente da República é um cidadão, se ele só não tem a suástica no braço, mas o que falta para ele, né? Não falta nada. E aí falam assim, nossa, a justiça, né? Ou seja, o Sérgio Moro, eles deveriam conter esses nazistas e tal, uma coisa totalmente louca. Então, a esquerda ela faz um trabalho de adormecimento da consciência que é uma coisa realmente extraordinária. Enquanto isso, enquanto todo mundo fica pensando na eleição, fica um adormecendo a consciência do outro, a direita se organiza, né? É evidente já que num momento de crise aqui, em que houver a necessidade de enfrentamento, que as massas forem para as ruas, etc. e tal, que elas vão ter que se enfrentar com a extrema-direita. E vão fazer isso sem nenhuma organização, porque não há nenhum setor na esquerda que chama os militantes dos sindicatos, das organizações populares, a se organizar. Né? Então, o tempo vai passando, a direita vai se organizando e a esquerda vai se organizando em comitês eleitorais. Se tanto, né? Se tanto. Daí a importância da organização dos comitês de luta. É preciso organizar o povo contra a extrema-direita, num primeiro momento, né? E organizar o povo para fazer com que as suas reivindicações sejam vitoriosas. E organizar o povo não para ir às eleições, mas para ir às ruas defender as reivindicações populares. Bom, isso daí nos traz ao tema da eleição, que foi tratado também na conferência. A eleição, ela se coloca, a princípio, como um grande problema, né? A maior parte da esquerda já voltou de novo com a história, né, que é a repetição de várias histórias anteriores fracassadas, né? Na época do golpe era assim, não, você acha que o Congresso vai derrubar a Dilma? Quer dizer, esse Congresso, saído dessa fonte purificadora que são as eleições, vai derrubar a Dilma? Derrubou a Dilma. Você acha que vão prender o Lula? Um homem que esteve na ONU, que não sei o que lá, prenderam o Lula. Né? Você acha que nas eleições e tal vão eleger um fascista monstruoso que nem o Bolsonaro? Elegeram o Bolsonaro. Vamos lançar o candidato popular,
né? Pode tirar o Lula tranquilo, não tem perigo nenhum, tira o Lula, vamos colocar o Fernando Haddad, que a gente ganha no primeiro turno, perderam nos 2 turnos. Né? Quer dizer, a política da esquerda tem sido apontar um caminho imaginário durante toda essa crise. E quando eu falo esquerda aqui, não me refiro só ao PT, eu estou dizendo o conjunto da esquerda. Porque ninguém apresenta uma alternativa diferente dessa. Então, nós estamos indo para as eleições e já alguns falam abertamente, vamos derrotar o fascismo nas eleições municipais. O que é uma coisa muito complicada, porque eu não sei se o público sabe, ninguém está muito preocupado em informar, eu acho que nós temos que, na nossa imprensa, levantar todos os dados. A esquerda nunca, não só a esquerda, a oposição no Brasil, né, nunca ganhou uma eleição municipal. É mais fácil você ganhar o prêmio Nobel do que ganhar a eleição municipal. Não tem como. Não, você pode ganhar uma eleição municipal em algum lugar, mas ganhar as eleições municipais de conjunto, isso é impossível. Né? É totalmente impossível. Quer dizer, então, a gente ficaria... A ideia seria o quê? Ganhar em algumas capitais, porque também não aparece aí a possibilidade de que a esquerda ganhe em todas as capitais. Né? Veja só como as coisas se mostram. Né? No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, vamos dar aqui vamos ter a flexibilidade de considerar o Marcelo Freixo uma pessoa representante da esquerda. Ele estava aí como muito bem cotado para ganhar as eleições, agora começam a sair as pesquisas, dá em primeiro lugar na pesquisa o Paes. Quer dizer, não é assim que você vai chegar lá, vai unir a esquerda e vai ganhar a eleição. Tem que lembrar que na última eleição ganhou o Witzel no estado do Rio de Janeiro. Também ninguém, até eu estou esperando a explicação de vários setores da esquerda de por que o Witzel ganhou no Rio de Janeiro. Porque, segundo a esquerda, o estado de São Paulo, que é o estado, é o sul que é direitista, é o sul e o estado de São Paulo. O Rio de Janeiro seria esquerdista, aí ganhou o Witzel. Quer dizer assim, primo irmão do Adolf Hitler, né? Aí ninguém falou nada. Na capital está o Crivella. E no governo estadual está o Witzel. Então, o que aconteceu? Com a sociologia barata de que e racista também, num certo sentido, de que o Sul é que é direitista. Não é? Isso aí, logicamente, que não tem fundamento nenhum. E também não aponta para uma vitória esmagadora da esquerda, nem mesmo nas capitais, nem mesmo nas grandes cidades. Né? Isso tudo vamos dizer assim, se fosse um embate eleitoral sério, seria um embate eleitoral muito difícil. Mas a esquerda, ela fala o seguinte, não, vamos, agora, é a hora, eleição municipal, nós vamos arrasar e tal. Aí o pessoal que está desesperado lá com a pasmaceira, desesperado em casa, vendo a Rede Globo com o olho arregalado desse tamanho, assustado, aí o cara fala assim, não, a saída é a eleição, a pessoa vai. Por que não? É um fruto do desespero. Vamos tentar fazer alguma coisa. O que a pessoa que entra na arapuca eleitoral não percebe é que antes de chegar na eleição, eles trataram de fechar as opções de ação política. Quando você falava, vamos todo mundo fazer um grande ato em Curitiba, vamos lançar campanha pelo Fora Bolsonaro, essas opções elas foram trancadas. Quer dizer que chega numa hora que a pessoa está tão desesperada que a única solução é votar no vereador lá, Bacuri, de não sei aonde, e essa é a salvação da lavoura, que é, logicamente, uma coisa totalmente besta. Né? Inclusive, por exemplo, se a gente conseguir eleger um Freixo prefeito do Rio de Janeiro, esse homem vai fazer acordo com a polícia, já está mais do que claro, vai fazer acordo com a Rede Globo. De esquerda aí nesse governo, acho que eles vai aprovar alguma lei, né,
ultrassecundária sobre, se ele conseguir, né, se ele tiver maioria na Câmara, para mulheres, homossexuais e tal, uma perfumaria para deixar o pessoal contente. Então, quer dizer, qual que é a perspectiva da eleição? Não há perspectiva nenhuma. Aí vão falar, essa eleição é a preparação da eleição nacional. Mas acontece que, e todo mundo já sabe disso, que a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição nacional. A eleição municipal é a eleição mais despolitizada que tem. A discussão na eleição municipal, a burguesia de conjunto lança ela lá no fundo, né? É calçamento de rua, quem que vai resolver o problema de trânsito, umas coisas assim totalmente absurdas de se discutir no marco de um país que está caindo aos pedaços com o governo de extrema-direita, etc. e tal, né? Inclusive, né, aqui a gente tem que chamar a atenção em relação a toda essa ilusão eleitoral, que é a preparação no campo da esquerda. Recentemente, nós tivemos vários acontecimentos aí que mostram qual vai ser a política da esquerda em geral nas eleições. Primeiro, no Rio de Janeiro. Todo mundo deve ter percebido que os partidos que vão lançar candidatos, e principalmente os candidatos, eles não fazem uma crítica, uma oposição dura, nem mesmo mole, ao governo do Witzel, com todos esses assassinatos pela polícia. Quando o Witzel mandou matar um pobre coitado que estava num ônibus lá, a Jandira Fegali, do PCdoB, que é candidata, e o Marcelo Freixo falaram que o Witzel agiu tecnicamente de uma maneira correta, né? Chamou atenção aquele fato, né? Mas a coisa se esclarece quando a gente vê que os dois votaram no pacote anticrime do Moro, que é um pacote monstruoso contra a população. Aí, uma das alas mais direitistas do PSOL, que é a Luciana Genro, do MES, né? Movimento de Esquerda Socialista, você vê que é muito nome para pouco conteúdo, né? Ela, essa semana, estava lá badalando, né, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, falando que ela sempre esteve ao lado dos soldados da Polícia Militar, que ela quer as melhores condições possíveis de trabalho para a Polícia Militar. Isso daí alguns dias depois que a Polícia Militar tinha feito essa monstruosidade em Paraisópolis e no marco geral do crescimento dos assassinatos pela Polícia Militar. Aí, na sequência, ela estava lá defendendo os concursados da Polícia Civil, né? A tal ponto que você fala, nossa, essa mulher deve ter entrado para a polícia, não é possível, porque tanta polícia assim, né? Com tanta gente para defender no mundo, ela vai defender justamente os policiais que estão matando o povo. Qual que é a jogada dela? Então, a gente precisa esclarecer muito cuidadosamente que é o seguinte, todo esse movimento da esquerda é uma preparação das eleições. Eles vão para as eleições com a bandeira da segurança pública. Muitos setores da esquerda já, de uma maneira discreta, tiraram a conclusão que é o seguinte, a direita conquistou o coração do povo com a política de assassinatos, de selvageria, de crimes, de matança, né? De monstruosidade, de tudo. Então, se nós queremos dividir o eleitorado de direita, nós temos que apresentar a mesma política monstruosa de repressão. Por isso que a crítica ao Witzel é superficial, por isso votaram o pacote anticrime do Moro. Quer dizer, a esquerda, na verdade, não está indo para ganhar a eleição da direita. A esquerda está indo para dar um verdadeiro golpe ideológico na eleição, se apresentando como uma nova versão da direita.
Aí fica a pergunta, qual é a vantagem disso daí? Será que você eleger um prefeito com essa plataforma, com essas intenções, né, sacrificando todo um programa de defesa do interesse político da população, tem alguma vantagem? Tem algum valor? Esse é o debate que precisaria ser feito. E vejam bem, não é um ponto secundário, não é que eles concordaram com a direita sobre, sei lá, um problema técnico aí de um rio, de uma coisa. Não. Eles estão se colocando de acordo com a direita naquilo que é o eixo central da atividade da direita, que é a repressão. A repressão contra a população. Quer dizer, vários setores da esquerda, os que aprovaram o pacote anticrime, vamos lembrar o seguinte, que foi uma meia dúzia de deputados que não votou no pacote anticrime. Meia dúzia. Quer dizer que todo o resto vai aparecer na eleição como defensores da repressão, para concorrer com a direita. Quer dizer que nós vamos ter uma eleição onde a direita e a esquerda, sob um governo repressivo, vão estar defendendo a repressão. Quer dizer, só isso daí já colocaria a eleição como sendo uma coisa totalmente, não apenas inútil para a luta popular, como uma coisa que vai na contramão do interesse mais fundamental da população. Então, a gente vê que toda aquela história de não dê uma arma, dê um livro, né? Que o Bolsonaro só fala em tiro, etc. e tal, é tudo conversa mole, e que o único setor que a esquerda quer desarmar e pacificar é o povo, e que a violência policial está recebendo aí uma luz verde muito intensa da maioria da esquerda. Daí que a conferência discutiu que é preciso, né, que os comitês participem da eleição. Não participem da eleição lançando candidatos. O especial é lançar candidatos, porque tem a possibilidade de lançar candidatos. Podemos lançar, inclusive, setores dos comitês que queiram participar da eleição. Mas com uma campanha política para influenciar a eleição em geral. Quer dizer, nós temos que ir à eleição para combater essa tendência, né, de total capitulação e abandono de todo tipo de reivindicação de esquerda, da parte da esquerda eleitoral, parlamentar. Né, com críticas, com mobilização, com reivindicações. Isso daí é uma questão fundamental. A campanha de rua e tudo mais, ela tem que influir também na eleição, para transformar a eleição, se for possível, se nós conseguirmos fazer isso daí, numa grande mobilização em torno das reivindicações centrais da população. Quer dizer, e nada de repressão, denúncia do pacote anticrime, dissolução da PM, né, denúncia dos crimes da PM e tudo mais. Quer dizer, se contrapor a essa tendência. No caso da ala mais direitista, vejam só vocês que essas alas aí, elas não são a mais direitista, engloba aí uma quantidade grande de deputados. Os governadores do Nordeste estão aplicando a reforma da Previdência, estão propondo a privatização, estão privatizando, né? E tudo isso daí tem que ser denunciado também. Quer dizer, nós temos que fazer da eleição um embate em torno da defesa das reivindicações populares, da luta contra o golpe, da luta contra o Bolsonaro e tudo mais. Porque se a esquerda transformar mesmo os candidatos da esquerda, os partidos parlamentares da esquerda, transformarem a eleição num show de direitização, isso daí vai significar um retrocesso, sem contestação, lógico, vai significar um retrocesso muito grande para o conjunto do movimento
que tem se armado aí, né? Isso sem falar na ilusão eleitoral, porque é muita ilusão achar que o problema vai ser resolvido através da eleição. É preciso demonstrar que isso daí não é real. Bom, um último comentário, companheiros, que é importante, acontecimento da semana, né? Que são as denúncias contra os filhos do Bolsonaro, que explodiram aí na imprensa, né? A questão da rachadinha, a lavagem de dinheiro, etc. e tal. Não vamos nem dizer que isso daí coloca na ordem do dia a campanha pelo Fora Bolsonaro, tá? Não vamos nem dizer isso daí, vamos dizer apenas o seguinte, que duas coisas. Primeiro que a questão da Lava Jato, né, com as denúncias, mostrou que se não houver mobilização de rua, cai tudo na vala comum do esquecimento. Denunciar o Sérgio Moro da Dallagnol a não poder mais. E aí o que aconteceu? Nada. Nada, de nada, de nada, de nada. A esquerda, né, quis nos ensinar o seguinte, que não é o momento de você levantar o Fora Bolsonaro, etc. e tal. E ficou tudo por isso mesmo. Fizeram alguma manifestação com slogans assim meio esotéricos, né? A verdade não sei o que e tal, parecia até uma coisa bíblica, e não deu em nada. Agora, o Bolsonaro aparece como o Bolsonaro e família, desviando dinheiro, se apropriando do dinheiro dos funcionários, operações de lavagem de dinheiro para comprar imóveis com esse negócio, vinculação com a milícia, e tudo isso daí está sendo investigado pela polícia e está sendo documentado. É uma segunda oportunidade para a esquerda sair do túmulo eleitoral e fazer alguma coisa contra o Bolsonaro, levantar a palavra de ódio fora Bolsonaro. E fica aqui a pergunta, quantas oportunidades a esquerda vai perder até que ela vá, né, ser enterrada pela ofensiva da direita? Porque é o tal negócio, né? O pessoal, muita gente fala assim, não, a revolução ela tem que ser feita, se ela não for feita, o capitalismo não cai de podre e tal, que é uma verdade, mas é colocado de uma maneira muito abstrata, né? Significa o seguinte, que o capitalismo vai ficar por aí porque ninguém faz nada, tá? E aí a hora que aparece a hora de fazer alguma coisa, o pessoal também não faz nada. Querem que o Bolsonaro caia de podre, né? Que um dia o Bolsonaro vai sair do banheiro do Palácio do Planalto, lá escorregue pela rampa e quebra a cabeça lá no calçamento. Não vai acontecer. Companheiros, vamos abrir para as perguntas. Eu queria antes pedir para a produção passar novamente o vídeo do Réveillon Vermelho do PCO. Então, passa aí o vídeo, produção. Solo ruina de ingratitud y recuerdos que hacen llorar. Que la vida me É isso aí, estamos de volta. Réveillon Vermelho do PCO, conforme você viu aí no vídeo.
atrações musicais a noite toda, Banda Revolução Permanente abrindo a festa, depois a apresentação da Cantata de Santa Maria de Quique com o grupo Sendeiro, com a participação da cantora Miriam Mirá, e final da noite, a noite toda, depois da meia-noite, música dançante, música latino-americana, música brasileira, música cubana com o grupo Mayombe. Ceia farta, bebida à vontade e tudo que uma festa de Réveillon merece. Fogos de artifício, festa, o pessoal aqui se confraternizando com os militantes, simpatizantes, familiares aí do PCO. Fica aí o convite para você participar aqui em São Paulo, Tênis Clube Paulista. Queria mostrar também, a produção vai mostrar a capa do novo jornal Causa Operária, 2020 é fora Bolsonaro. Aí está a nova explicou o companheiro Rui, 2020 é fora Bolsonaro. Bom, vamos então abrir para as perguntas, eu vou começar pela internet, daqui a pouco eu chamo os companheiros aqui. Agradecer ao superchat da Irma Lula Jazewski, muito obrigado. Também ao superchat do Daniel C. Carlos Nishimiya, muito obrigado. E da Daisy, muito obrigado. Pergunta do Zé de Rodrigues. Rui, você acha que a esquerda cirandeira não ganha porque trata o eleitor como a direita, como eleitor e não como classe, como curral e não organizando a classe trabalhadora para lutar constantemente? O problema é mais profundo do que esse, né? O PT ele criou a ilusão de que a esquerda concorre em pé de igualdade com a direita no regime parlamentar em geral, que não é verdade, né? As eleições elas são controladas pela burguesia. Algumas vezes, a burguesia é obrigada a ceder uma pequena parte do terreno. Mas aqui no Brasil, como o PT ganhou as eleições, né, fica a ideia de que a esquerda pode facilmente chegar no governo e tudo mais. O pessoal não entende que isso foi, na realidade, uma excepcionalidade. Então, daí a pergunta, por que a esquerda não ganha? A esquerda não ganha, em primeiro lugar, porque é de esquerda. E a eleição não é feita para a esquerda ganhar, de um modo geral. Em lugar nenhum. Nós acabamos de ver aí, na Inglaterra, né, independentemente de todas as circunstâncias em que se deu a eleição, a burguesia se armou toda, se organizou toda para impedir a vitória do Corbyn. Né? Esse é um dado muito significativo da eleição. Que o Corbyn tenha colaborado com a burguesia na sua própria derrota é uma coisa, mas a burguesia não queria ver o Corbyn no governo de jeito nenhum. Então, esse é o primeiro problema. Nós estamos aqui em meio a um golpe de Estado. Por que seria tão simples assim recuperar a eleição? Recuperar o governo através das eleições. Companheiros, na realidade, o cenário eleitoral é altamente desfavorável. E ainda mais desfavorável a frio, quer dizer, sem mobilização, sem nada. Então, isso daí não tem... precisaria ser reavaliado pela esquerda. O problema da esquerda cirandeira é mais simples. Ciranda não é luta. Você pode, sei lá, organizar um evento cultural, não há nada contra isso daí, mas tudo tem que estar subordinado a uma perspectiva de luta real. E a luta real é, digamos assim, no mínimo, o que fizeram os trabalhadores franceses. Que, inclusive, você vê a diferença, né? A mobilização massiva, agressiva dos trabalhadores franceses
fez com que o governo Macron chamasse os trabalhadores na mesa de negociação. Tinha um resultado bem melhor do que a gente já conseguiu no Brasil nesse último tempo. Agora, tem que fazer, no mínimo, o que os franceses fizeram. Ciranda não resolve a parada. Você pode fazer ciranda na frente do Palácio do Eliseu, em Paris, a vida toda, o governador não vai nem piscar o olho. É capaz até dele parar lá para ver a ciranda e voltar a trabalhar. Mas a hora que passa aquela coluna assim de centenas de milhares de trabalhadores, operários e tal, enraivecidos, e ele percebe que a coisa pode chegar, né, num grande enfrentamento social nacional, aí ele presta atenção. Isso é uma coisa que as pessoas que têm uma atuação no movimento de luta, no movimento operário, sabem. Existe até uma frase tradicional. A burguesia entende uma única linguagem, que é a linguagem da força. Não adianta fazer ciranda, não adianta fazer versinhos, né? O problema é a força. Ou você tem força ou não tem força. Para ter força é preciso mobilizar a força dos trabalhadores. Esses movimentos que a esquerda promove, na sua maioria, são movimentos de tipo minoritário, né? Eles não são verdadeiros movimentos de força. O problema da ciranda é isso daí, né? Bom, próxima pergunta. Pergunta da Cidia Uchoa. Rui, me diga por que o brasileiro aguenta tudo isso calado, enquanto que em outras partes da América Latina há protestos. É alienação? Não, aqui tem protestos também. O que falta é a organização desses protestos. O pessoal não viu ontem que saiu um vídeo dos camelôs enfrentando a polícia militar? Não, o pessoal não viu que teve saque em São Paulo e no Rio de Janeiro? Tem muito enfrentamento. O problema é que não está sendo organizado. A população é deixada assim, meio que a sua própria sorte. Você tem que brigar ali a conta-gotas, porque não há um chamado, um esforço para uma organização geral. O que nós precisamos é que haja uma mobilização unitária. Quer dizer, quando alguém chama e fala assim, vamos colocar o povo na rua por essa reivindicação. Então as organizações mobilizam e tal, unitariamente, para ter uma grande mobilização. Aqui é tudo, a coisa está assim, vamos fazer uma ciranda, vamos fazer um teatrinho, vamos fazer um bicicletaço. Sinceramente, eu já não digo do ponto de vista dos militares que comandam o Exército Nacional com 500 mil homens armados, se eles ficam impressionados com bicicletaço. Mas eu mesmo, se fosse contra mim, não ficaria impressionado com bicicletaço, e eu não tenho 500 mil homens armados. Rui, bom dia. Do jeito que você estava falando no final, a esquerda, estando a favor da repressão, votando o pacote do Moro e aparentemente assumindo também essa parte da repressão policial, como ela vai se justificar com os seus próprios eleitores quando faz tantos anos que as pessoas estão pedindo o fim da polícia militar, que tem até aquela marchinha, né? Como é? Não acabou, vai acabar, queremos o fim da polícia militar. Tenho ouvido isso há muito tempo. Como ela vai justificar? Posso fazer mais outra próxima? Mais duas. Parece-me que uma parte da direita está realmente se posicionando pelo fora Bolsonaro, particularmente o governador Witzel. Se isso for verdade e houver o impeachment, que nós vamos lutar, o fora Bolsonaro vai virar fora Mourão,
que vai ter a mesma política, que vai ter as mesmas coisas, só que ele vai ser mais cordato e não vai ter 3 filhos e as pessoas não vão ficar com muito ódio dele? E a última pergunta é mais, sei lá eu, filosófica. Por que as pessoas acreditam no ato de votar? No Brasil, a última presidente eleita foi deposta na última eleição. Na Bolívia, acabaram de depor também o presidente eleito. Por que as pessoas, a esquerda acredita que a eleição pode ajeitar alguma coisa e, aparentemente, as pessoas acreditam que a eleição pode ajeitar alguma coisa? Aparentemente, a eleição não ajeita nada. Por que as pessoas acreditam nisso? É propaganda só? Bom, vamos uma de cada vez. Sobre a esquerda e o eleitorado, né? Por exemplo, eu vi uma matéria que não é incomum, né, mas eu vi recentemente, que eu acho que é preparação eleitoral, da própria Luciana Genro, falando que o maior erro da esquerda, que o pessoal está... Uma coisa que acontece desde o golpe, tá, é que ninguém quis lutar contra o golpe. Ou muito pouca gente das direções políticas quis lutar contra o golpe. Mas o golpe foi a oportunidade das pessoas tirarem conclusões que supostamente seriam um balanço da situação. Então, o balanço é o seguinte, que um dos erros da esquerda foi não ter dado atenção ao problema da segurança pública. Que a população está insegura, que não sei o quê, e aí a direita vem e pega essa insegurança do pessoal, esse sentimento, e domina. Que é uma avaliação totalmente sem pé nem cabeça da situação política. Nada é assim. Isso daí é isso que leva a pessoa a querer aparecer como defensora da segurança pública, igual o Dória, igual o Bolsonaro, igual toda a direita, né? Bom, logicamente que uma parcela do eleitorado não vai gostar disso daí, uma parcela do pessoal que segue essa esquerda não vai gostar. Mas eu tenho a impressão que eles estão dispostos a sacrificar essa parte do eleitorado, que eles consideram que é minoritária, para fazer demagogia, fazer média, com uma mentalidade mais conservadora. Não sei por que eles acham que vão se sair melhor com esses conservadores do que os direitistas. Eu, por exemplo, se fosse para ter uma política agressiva na segurança pública, eu votava aí no Major Olímpio, não na Luciana Genro. Quem que quer repressão vai votar na Luciana Genro em lugar do Witzel, né? Evidentemente que é uma política que não tem futuro. Pode até dar algum resultadozinho medíocre, eleger um vereador, alguma coisa, mas não tem futuro como política geral. Essa que é a realidade, né? Então, é mais uma ilusão da esquerda, né? Aí nós... Qual que era a segunda questão? Não, isso daí é o seguinte, na realidade o que pode acontecer é que, na ausência de uma mobilização da esquerda, a esquerda parlamentar fica a reboque da burguesia, se a burguesia decidir tirar o Bolsonaro, né, numa dessas crises, como essa que está explodindo agora, e quem vai continuar dando as cartas e tendo a iniciativa política, que é uma coisa muito importante, vai ser a direita, e a esquerda vai ficar a reboque. É como nessa questão da segurança pública. A esquerda tem uma posição de adaptação à mentalidade da direita. E daí vai para a próxima eleição, mas a direita vai, né,
conseguindo levar adiante a sua própria proposta política. E se eles quiserem o Mourão, vai ser difícil combater o Mourão, porque eles não combateram o Bolsonaro, vai ficar muito difícil. Agora, se houvesse uma mobilização popular, o processo político se desenvolveria a partir da pressão das ruas, né? Que seria uma posição extremamente mais vantajosa para a esquerda, para os movimentos sociais, para o povo em geral. Mas a esquerda visivelmente não quer saber disso daí. Eles não querem se enfrentar com o Bolsonaro, eles estão... se a gente olhar bem, né, na esquerda prevalece uma enorme confusão. Claro, o pessoal formula políticas, mas o golpe tirou o chão debaixo dos pés da esquerda. Eles não sabem mais o que fazer. E tem um fato de serem numericamente menores nos parlamentos. Não, isso tudo bem, eles sempre foram menores, mas não tem política nenhuma. Eles não conseguiram até agora entender a natureza do processo político. A ascensão da extrema-direita, para eles parece uma coisa que é totalmente, como é que se diz? Irreal, né? Não fazia parte do esquema mental deles. O esquema mental era assim: só eleição, ganha, a esquerda aumenta um pouquinho, papapá, e vai. Não sei até onde vai isso daí, parece que não vai para lugar nenhum, mas para eles era digamos assim, o natural, né? Tanto que o pessoal fala, não, no Brasil nós temos, falavam, né? Agora ninguém mais tem a cara de pau de falar isso aí. Temos uma democracia consolidada e tal. Agora eles perceberam que não tem uma democracia consolidada, mas eles não sabem se o regime é o mesmo, não é o mesmo, se o Bolsonaro faz diferença, não faz diferença, se é só um governo diferente, se a direita tem mais planos, impera a mais absoluta confusão. No meio da confusão, né, o pessoal olha e fala assim, vamos garantir a nossa vaga aí de prefeito, de vereador, que é melhor do que nada. Só que isso daí, logicamente, não é uma política, não é uma estratégia, não leva ninguém a lugar nenhum. Esse problema é um problema muito sério. Desculpa, e agora eu perdi. Eu estava na cabeça a terceira pergunta, perdi. Por que as pessoas confiam na eleição? Não confio na eleição. Bom, primeiro é uma tradição muito grande da questão da eleição. O Brasil, por exemplo, é um país que nunca deixou de ter eleição, né? O pessoal votava até na época da ditadura militar. Isso é importante lembrar. Não, governador não tinha, mas prefeito de determinadas cidades, vereador, deputado, senador, votava bastante coisa. Era uma farsa total a eleição, só tinha 2 partidos, mas o povo votava, porque é uma coisa tradicional, né? E a burguesia induz. Aí começa a campanha eleitoral, a pessoa fala, bom, isso aqui é uma porcaria, mas quem sabe, se a gente votar no candidato... Votar no melhor candidato, no menos ruim, a gente vai ganhar alguma coisa. Uma bobagem. Mas o problema não é nem esse daí. Num sistema capitalista, né, a classe dominante, ela controla o Estado e ela cria em torno do Estado uma grande influência sobre a população. É uma coisa, digamos assim, automática, um resultado automático do próprio regime político burguês. O Marx chamava isso daí de fetichismo do Estado. Quer dizer, as pessoas têm uma concepção fetichista, como se o Estado tivesse um poder mágico. E como o Estado funciona, supostamente, através de eleições, a eleição também tem um poder mágico. Né? Quer dizer, numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade cheia de fenômenos obscuros, né, difíceis de entender, muita coisa se transforma num processo
social que tem características um pouco místicas. Então, por exemplo, o poder do voto. A pessoa não para pensar que tudo isso daí é uma farsa. Ela já está acostumada a ver como se fosse uma... É como se a política fosse uma espécie de religião. Você tem que votar, o voto é importante. Existe um doutrinamento e uma mentalidade formada pela própria sociedade que leva a que as pessoas concebam a política como uma espécie de religião. Então, né, todo mundo vota, todo mundo sempre votou, todo mundo fala que o voto é importante e tal, e é através do voto que nós vamos resolver. Que as pessoas, a maioria das pessoas pense assim, é natural. Não acho estranho. O que é estranho é que pessoas que deveriam ter uma grande instrução política, que seriam os líderes da esquerda, eles alimentem esse fetichismo, esse misticismo, essa fantasia, né? O voto não vai resolver nada. O voto ele está integrado e ele acaba sendo apenas uma expressão da luta de classes que se desenvolve na sociedade, né? Jamais você vai conseguir aumentar o voto seu se a situação da luta de classes não for favorável. E para ganhar a eleição, só em condições que a burguesia permita. Se a burguesia achar que a vitória eleitoral de um determinado partido ameaça os seus interesses mais profundos, ela faz o que ela fez na Bolívia, dá o golpe de Estado. Nós vimos aí uma quantidade enorme de golpes de Estado, que mostram que as decisões políticas são extraconstitucionais. Mas aí a esquerda fala, não, as decisões são constitucionais, o que contraria a própria percepção das pessoas. Aquilo que nós estamos vendo no dia a dia, né? Inclusive mais. Nos países onde houve uma grande mobilização, como é o caso do Chile, como é o caso da Colômbia, a gente vê que o regime político ele resiste a essa mobilização. Resiste muito à repressão, tudo. Agora, se o regime político resiste à mobilização popular na rua, ele vai entregar esse... Exatamente. Eles alimentam a ilusão do povo numa coisa que é uma espécie de arapuca política, né? A gente vê a confusão que causou a eleição do Bolsonaro. Uma parte da esquerda acha que foi uma eleição normal, só que o Bolsonaro, como ele é mau, ele usou fake news, né? A gente fica até com a impressão de que aconteceu uma coisa muito diferente, uma pessoa mentiu na eleição. Na eleição, todo mundo mente o tempo todo, né? Só mentira. A mentira predomina na eleição. Aí eu falo assim, não, ele ganhou porque ele mentiu, mas o pessoal vem mentindo há 200 anos, aí, 400 anos. É uma explicação que leva as pessoas a mais completa confusão. Na verdade, o truque do negócio foi tirar o Lula da eleição. Isso daí nem o próprio PT fala. Antes de fazer a pergunta, eu queria... quando você falou que as mobilizações, né, o povo perdeu a oportunidade por 2 vezes, com a questão do Moro e dos filhos agora do Bolsonaro, agora estão falando do Flávio, mas teve também o Eduardo, que foi e falaram pra caramba sobre ele ter participado do assassinato da Marielle. E também ninguém se mobilizou, né? Então são já 3 grandes oportunidades, né? Mas tem uma pessoa aí que falou que por que o povo do Brasil não vai para a rua. O povo daqui, eu acho que vai para a rua igualzinho os dos outros países. Por exemplo,
Agora, esses dias atrás, apareceu na Espanha, acho que no Chile, aquele monte de mulher fazendo tudo com um movimento sincronizado, que é a cirandeira, né, contra a violência contra a mulher, né? E aqui também saíram, lá em Campinas, por exemplo, lá na praça, lá foram também as mulheres dançar lá contra a violência, né? Mas o que eu queria saber é o seguinte: todo o sistema ele cai, ele é destruído. Já foi o escravocrata antigo, já foi o feudalismo, tal. As mobilizações para esses sistemas caírem mais rápido? É para acelerar esse processo? É isso? Porque não, a mobilização, a movimentação do povo é o que faz com que o sistema caia, né? Isso de que a coisa vai mudar por dentro precisaria arrumar o exemplo de onde aconteceu, né? E esse negócio, eu não sei, é muita insistência nisso de que o povo brasileiro não se mobiliza, né? Esse é um resultado, essa mentalidade é um resultado do negócio da eleição, né? Que o povo foi acusado de ter votado mal, né? Não ter votado no Haddad. Eu não votei no Haddad, nem votaria no Haddad também, em nenhuma circunstância. Então eu sou mal também. Mas eu me mobilizo. Bom, agradecer mais superchats aqui. Henrique. Eu vou agradecer os superchats e fazer mais as últimas perguntas, então. Agradecer a Deise, a Ana Soares, também a Andréa Paula Gagliani Nobre. E tem uma pergunta aqui do companheiro Douglas Almeida. O povo poderia se organizar em brigadas populares aos antigos moldes bolcheviques durante uma eventual revolução? Sem dúvida. Bom. Olá, boa tarde. A minha pergunta é sobre o Bernie Sanders. Tá? Eu gostaria de saber se uma suposta vitória do Bernie Sanders seria uma espécie de revolução lá nos Estados Unidos, apesar de saber que ele faz parte daquela tabelinha, né, antidemocrática lá do Partido Democrata e republicanos, ou ele seria mais um gerente do sistema? Não, nesse sentido não podemos esperar por nenhuma evolução. A evolução seria, né, que a pressão popular vai rompendo os esquemas tradicionais. É como aconteceu com o Corbyn, né? Mas a gente viu, no caso do Corbyn, o Corbyn ele acabou se perdendo na política de conciliação. O que é uma lição também, né? Porque nós temos que ter fé que a situação se desenvolve através de um determinado movimento. Estaticamente, a situação não se desenvolve. Então, por exemplo, se o Bernie Sanders ganhasse a eleição dentro do Partido Democrata, ele traria à tona uma série de contradições que fariam parte da educação popular, né, de militantes, etc. e tal. Se ele perder, como aconteceu da vez passada, a situação fica menos polarizada, menos clara. Mas ele não podemos contar que o Bernie Sanders vai reverter um esquema num país imperialista como os Estados Unidos com uma política reformista. Isso aí Também não acho que ele vai ser presidente da República. O pessoal prefere colocar lá o chefe do partido nazista americano do que colocar o Bernie Sanders, apesar de que ele é um cordeiro, né? Mas se ele chegasse à presidência, seria um certo avanço? Não, seria um avanço nesse sentido, para a educação e a evolução da consciência popular. Porque o pessoal vai ver que
qualquer tentativa é frustrada, etc. e tal. A eleição passada já foi uma lição, porque toda a maracutaia que a Hillary Clinton fez para impedir a vitória do Bernie Sanders abalou bastante o Partido Democrata, a ala que apoiava o Bernie Sanders. Então, nesse sentido, é uma evolução, mas que o Bernie Sanders, através do voto, principalmente nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem MDB e Arena, assim, entendeu? É que nem o Brasil na época da ditadura, 2 partidos, tem 400 partidos, mas só 2 concorrem de verdade. Então isso aí para o presidente da República ser uma pessoa realmente escolhida pelo povo, é só um milagre divino mesmo. Bom, companheiros, a gente vai encerrar mais essa análise, agradecer aqui o último superchat da Jasmin Tsuruta, muito obrigado. Queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que contribuiu com a gente aqui em mais essa análise política da semana. Nós vamos encerrar hoje, daqui a pouquinho tem o jogo Flamengo e Liverpool, daqui 20 minutos. Nós vamos assistir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, inclusive, vocês estão convidados a virem aqui assistir com a gente. Agradecer mais uma vez todo mundo, agradecer a audiência. Hoje ainda tem análise sindical às 18 horas, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Fiquem ligados na programação do nosso canal amanhã e durante a semana. Qualquer mudança aí na programação por conta do final de ano, a gente vai avisando na comunidade. E sábado que vem, às 11h30 da manhã, tem mais análise política da semana, direto aqui do Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo. Até mais, pessoal. Boa tarde e fiquem ligados na Causa Operária TV. Solo ruina de ingratitud y recuerdos que hacen llorar. Que la vida requiere. Solo ruina de ingratitud y recuerdos que hacen llorar. Que la vida requiere.